Será que é possível fazer uma pizza rápida e gostosa em pouquíssimo tempo na frigideira? Gente, eu nunca tinha feito, mas essa é a receita que eu vou trazer aqui hoje para vocês, e eu vou trazer em duas versões, porque você pode optar em fazer sem o fermento, ou se você preferir, você também pode estar usando o fermento para fazer essa pizza na frigideira. Mas eu quis testar as duas receitas porque eu quero ver qual das duas vai dar mais certo e vai ficar mais gostosa. Se der certo, ela vai ser a minha salvação, e tenho certeza que é a salvação de vocês também. Vocês já imaginaram você fazer uma pizza rapidinha em casa, sem precisar nem sequer ligar o forno, só colocar ali tudo na frigideira e depois ela sair prontinha? É claro que todas nós vamos gostar muito, então vamos colocar a mão na massa e vamos ver se realmente essa pizza vai dar certo. Bom, gente, então chega de conversa, chega de bate-papo. Bora correndo fazer a nossa pizza de frigideira. Eu tenho aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo, uma colherzinha bem rasa de sal e também uma colherzinha de açúcar mascavo. Se não tiver açúcar mascavo, não tem problema, pode ser o açúcar branco mesmo, tá? Agora eu vou colocar meia xícara de água em temperatura ambiente. Colocando aos poucos, porque de repente, para não ficar muito mole, então vamos colocando aqui aos pouquinhos a água. E também, por último, espera aí. E por último, uma colher. Aliás, eu vou colocar duas, porque essa aqui é bem pequenininha. Vê se tá aparecendo. Tá. De azeite. Se não tiver azeite, pode improvisar também com óleo que vocês tenham em casa, não tem problema. Se ficar muito seca, vocês vão pingando mais um pouquinho de água até chegar numa consistência que dê para trabalhar essa massa aqui com as mãos. Ma quindi dopo che fai la massa che devi fare? Bota na frigideira, gira de um lado, gira do outro, bota a mussarela. Agora eu vou começar a trabalhar a minha massa de pizza aqui com as mãos, tá? Gente, essa quantidade aqui vai dar para uma massa, para uma pizza, tá? Então, se vocês quiserem fazer mais pizzas, vocês vão ter que colocar mais ingredientes, tá bom? Essa daqui é para uma pizza. Eu vou trazer a massa para o meu mármore para poder sovar um pouquinho, só para os ingredientes se misturarem, tá, gente? Não tem necessidade, porque não tem fermento aqui, é só para a massa ficar um pouco mais macia. Então, vou sovar um pouquinho. Vocês podem ver a consistência da minha massa de pizza como tá. Gente, esses negocinhos aqui que vocês estão vendo é o meu açúcar mascavo, tá? Porque fica assim um pouco pretinho, porque é um açúcar bem escuro. Mas vocês também podem usar um açúcar refinado, não tem problema. Agora eu vou abrir um pouco aqui essa minha massa, tá? Pra depois levar ela pra frigideira e começar a preparar. Só um pouco de farinha aqui, porque tá um pouquinho grudenta. Bom, gente, olha, eu tenho aqui essa minha frigideira. Não vou nem precisar untar ela para poder colocar aqui a minha massa, tá? Não deixa nem muito fina, nem muito grossa. Agora, vamos colocar a nossa massinha aqui dentro. Bom, gente, agora eu vou estar colocando aqui a minha frigideira, tá? O fogo tá um pouco alto, não é muito baixo, mas também não é para deixar muito alto. Então, eu vou deixar mais ou menos em 5 minutinhos a pizza assim, depois eu viro e coloco o molho por cima. Bom, gente, agora eu vou diminuir, tá? A temperatura, que tá muito alto. Vou estar virando aqui a pizza. E agora, com o fogo já bem mais baixo, eu vou jogar aqui em cima um pouquinho de molho de tomate.
colocar aqui mussarela. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Vou colocar também orégano, que pizza sem orégano não é pizza, né? E agora eu vou fechar com o fogo sempre bem baixinho e vou deixar mais ou menos uns 5 minutos até derreter aqui a minha mussarela e a minha pizza ficar pronta. Essa daqui é a minha pizza de frigideira que vai levar o fermento. Então eu vou colocar 150 ml de água, temperatura ambiente, tá, gente? Eu não vou colocar para amornar. Algumas pessoas colocam para amornar, mas eu prefiro temperatura ambiente. Uma colherzinha bem rasa, tá, de sobremesa de açúcar mascavo. Se não tiver o açúcar mascavo, pode ser também o que vocês têm, não tem problema. Ó, uma colherzinha também rasa, tá? Dessa daqui, mais ou menos umas 5 gramas de fermento, aquele fermento de padeiro instantâneo. Então agora eu vou começar aqui a umedecer, dissolver um pouquinho também aqui o fermento, junto com a água e o açúcar. Então, gente, agora que o meu fermento já hidratou, já tá totalmente misturado com a minha água, eu vou estar colocando aqui uma colher de azeite, mas se não tiver azeite, pode ser também óleo ou manteiga, margarina, aquilo que você tiver em casa, você pode estar colocando aqui. E agora eu vou começar a colocar aqui a minha farinha de trigo, tá? 2 xícaras, a minha xícara é de 240 ml, é a medida padrão da xícara que eu gosto de usar sempre. E agora eu vou estar colocando aqui a minha farinha. Gente, vocês podem pensar que eu tinha esquecido do sal, mas eu prefiro colocar primeiro a farinha para não atrapalhar o fermento que tem aqui. Então vou colocar mais ou menos 2 pitadinhas de sal, porque o recheio às vezes já é bem salgado, então eu prefiro colocar bem pouquinho sal na massa. Agora eu vou mexer aqui com a colher. E agora eu vou estar sovando um pouquinho essa massa aqui com a mão. Não precisa ficar sovando muito tempo. É uma pizza bem rapidinha, ela não vai ficar fermentando, nada disso. A gente só vai sovar para misturar bem aqui os ingredientes e depois eu vou deixar descansar só um pouco para tá abrindo aqui a minha pizza. Olha, gente, nem precisa ficar sovando muito, tá? Os ingredientes estão misturados, ó. Foi a quantidade certa de farinha e de água. Nem ficou grudando nas mãos e nem ficou mole, nem ficou ressecado. Então, vou deixar descansar um pouco. Vocês podem até já diretamente abrir na frigideira e fazer, mas como ele tem um pouco de fermento, eu prefiro deixar descansar um pouquinho, pelo menos uns 20 ou 30 minutinhos eu vou deixar descansando, mas se vocês quiserem podem já diretamente fazer, não tem problema. Deixei uns 30 minutinhos agora a massa da minha pizza de frigideira descansando e vou abrir aqui para fazer, vou dividir em 2 essa massa, tá? Para fazer 2 pizzas e vou rechear com 2 sabores diferentes. Só para facilitar, a massa já ficou bem macia, ela deu uma crescida. E agora eu vou fazer 2 discos para mim fazer 2 diferentes. Vou estar abrindo um pouquinho aqui, gente, antes de levar para a frigideira, para poder facilitar um pouquinho. Mas vocês podem também até mesmo abrir diretamente na frigideira. Só que para facilitar a minha vida, eu vou abrir um pouquinho aqui na mesa. Vou colocar um pouquinho de azeite, porque essa frigideira aqui, ela agarra um pouco, ela não é
antiaderente. Na verdade, essa frigideira aqui, ela tá muito velha. Eu nem gosto de usar muito, que ela tá soltando, e isso aqui não é bom. A gente sabe que panela que fica soltando o fundo não faz bem pra saúde. E eu preciso urgente comprar, gente, frigideira, porque essa daqui tá pedindo mesmo outra. Então eu vou passar pra não grudar aqui no fundo. Vou trazer o meu disco agora pra dentro da frigideira. Opa! Olha, ele ficou bem fininho, vocês estão vendo, né? E agora eu vou posicionar aqui dentro a minha pizza, o meu disco de pizza. Vou levar para o fogo bem baixinho mesmo, tá, gente? Não é fogo alto nem médio, não. Baixíssimo, até ela começar a assar por baixo, depois a gente vai virar. Eu vou falar pra vocês depois mais ou menos o tempo. A outra, eu deixei uns 10 minutos, porque 5 foi pouco, tá? Senão ela pode ficar crua. Agora, gente, eu vou colocar essa outra aqui que eu vou fazer. Bom, gente, essa aqui eu fiz com ricota, molho de tomate e improvisei aqui essas linguiças, porque aqui onde eu moro não tem calabresa e eu, infelizmente, não tem. Eu improvisei aqui com salame, porque aqui na Itália você encontra muito salame e é parecido com a calabresa, mas não é totalmente igual. Então eu tô improvisando, agora eu vou cobrir igual eu fiz com a outra e deixar mais uns 5 ou 7 minutinhos. Olha, gente, essa ficou perfeita, certinha, ficou ótima, olha. Até a consistência dela, bem crocante, ó. Perfeita. Boa, boa. Bom, meus amores, é isso aí. Deu super certo. Todas as duas versões vocês podem fazer. Depois vocês escolham aí qual que vocês preferem. Mas não tem erro. Todas as duas versões deram certo. A única coisa que eu vou frisar aqui pra vocês, que vocês façam a massa bem fininha, porque se vocês fizerem grossa, ela pode ficar um pouquinho crua no meio, um pouquinho maçosa. Mas se vocês fizerem a massa bem fininha, todas as duas versões vão dar certo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa receita é uma salvação para aqueles dias que a gente não sabe o que fazer. É só você comprar um queijinho, uma mussarela, uma calabresa e pronto, você vai fazer uma pizza rápida, gostosa, e eu tenho certeza que a galera toda de casa vai gostar. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.